cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez, onde é o melhor lugar que a gente sempre pode estar na casa do Senhor Jesus. Então eu convido os irmãos a ficarem de pé e vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Então vemos aqui que é mencionada a palavra justo e justa, sobre a vida de Ló. Então os irmãos querem se assentar. E a gente conhece já a palavra, lá em Gênesis, a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Deus ordena aos anjos que ia ser destruída a cidade, ele chegava e a gente, no capítulo 17, para trás ali, de Gênesis, Abraão diz ao Senhor que ia destruir todos, até os justos, até as pessoas boas que estavam lá, Então ele argumenta, Abraão, a Deus, que se achasse 50 pessoas ali não seria destruída. Daí Jesus diz que sim. Aí depois ele vem baixando, se não tivesse, Daí vai no 50, no 40, no 30, no 20 e no 10. E naquela cidade não tinha 10 pessoas. Então a gente sabe que era Ló, sua esposa e as suas 2 filhas. E quando é ordenado para que eles saíssem da cidade, eram para eles olharem para a frente, Então, irmãos, eu creio que quando a gente é uma nova criatura, que é lá em 2 Coríntios, nova criatura, está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já foram, eis que é uma nova criatura, é feito novo. Então, quando é ordenado para ele e a sua família sair de lá, os irmãos conhecem a palavra, sabem que a esposa ela olha para trás. E será que nesse momento que ela olha para trás, de toda aquela cidade que foi destruída, somente eles foram salvos? Era para ser. Aí ela olhou para trás. Será que ela tinha alguma coisa muito importante que ela tinha deixado lá? Será que quando Deus ordenou para ela ir, para eles se salvar, e a palavra fala aqui em 2 Pedro que Ló era um homem justo, ele via injustiça lá naquele povo, as coisas erradas, ele não se sentia bem. Só que ao mesmo tempo, ele estando lá, ele não quis fazer justiça com as próprias mãos, porque eu creio que ele conhecia a palavra, porque lá em Romanos 12, 19 fala: a mim pertence a vingança, Então ele era um homem justo, como a mesma Bíblia fala, mas a sua esposa não, Então assim, quando foi ordenado para que eles saíssem de lá, ela olhou para trás. Será que aquilo que ela tinha deixado para trás, numa cidade o pecado ele estava muito forte lá,
que nem diz lá no capítulo 24, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, né? E eu perdi aqui, meu irmão, me perdoe. É onde que fala que tinha um pecado, estava muito forte lá, né? Então, ela olhou para trás. Será que aquilo que Deus tinha ordenado para ser destruído, que não era bom aos olhos do Senhor, ela ficou olhando para trás. E ela, infelizmente não foi uma escolha dela, porque Deus ordenou não olhe para trás. Então, irmãos, a mensagem que eu quero deixar esta noite, a esposa não foi obediente lá. Então, a gente sabe, e aqui não dá detalhes na palavra do Senhor sobre a esposa dele, mas quando Deus salvou e teve misericórdia, foi a família de Ló. Então Deus teve a misericórdia dele e da sua família. Mas a gente vê ali que tem uma situação que se levantou ali, que foi a desobediência. Então uma das grandes causas que faz a família ou alguém da família aumentar a luta, aumentar, é a desobediência. Então a esposa de Ló, ela teve a opção de olhar para trás, foi uma escolha dela, e os outros não olharam, porque eles olharam para frente. Então Deus aqui, quando mandou eles sair, que era para tudo que ficou para trás, era para deixar. Ele tinha um plano novo para eles, tinham uma vida nova, eles tinham Deus deu outra oportunidade. Eu fico pensando comigo mesmo, uma cidade inteira foi destruída, e ali só tinha 4 pessoas, né, que Deus ordenou que viesse, que saísse dali, mas e não olhasse para trás. E mesmo dessas 4 pessoas, uma olhou para trás. Então, irmãos, por isso que a estrada, a porta é estreita, o caminho é estreito, e cada vez vai se afunilando mais as dificuldades para nós cristãos. As coisas estão se levantando, a gente se depara aqui que, infelizmente, muitos estão na sua casa. As pessoas não estão se dando por conta do que está sendo perdido. Do que, assim, ontem foi o louvor na casa da irmã Cris, foi uma bênção. Então lá foi o último louvor, foi sobre o sangue. Irmãos, aquele louvor não tem como não se emocionar, não lembrar do sangue de Jesus na cruz. Amém. Por nós sermos livres. E aí, olha, o povo, quando a gente fala aqui, a gente fala do povo cristão. Os que estão no mundo, eles não conhecem, eles acham que está lá numa festa, está bebendo, é o certo. Mas os cristãos, onde é que estão os crentes? Né? Eu sempre lembro que o irmão diz: quais são as boas novas? Jesus ainda está salvando, e as pessoas não estão se dando por conta. E eu não digo longe, eu digo bem perto de mim, os que me rodeiam, né? Mas que bom que nós estamos aqui. Nós ainda temos fé e esperamos que essa fé vá conosco até o final. E cada situação que se levanta, que a gente possa se afirmar mais na casa do Senhor Jesus. Pois é aqui que eu quero terminar a minha vida e que a minha família siga o mesmo caminho. Então eu convido os irmãos para nós fazer uma oração essa noite. Curva a sua fronte. Senhor Deus, é com muita alegria que estamos aqui esta noite, Senhor Deus, diante de Ti. Colocamos aqui, Senhor Deus, toda a situação individual de cada um, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que cada um colocar diante de Ti, para que seja mudado, Senhor Deus, que seja esclarecido, alguma resposta de oração, Senhor Deus. Ouve, Senhor Jesus. E te peço, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, no cômodo dos seus lares, que possam, Senhor Deus, sentir aquilo que estão perdendo, oportunidade, Senhor Deus, de estar Te louvando na Tua casa, Te agradecer, Senhor Deus, pela liberdade, Senhor Deus, pelas promessas da vida eterna, pois sabemos, Senhor Deus, que Tu és justo, Tu não se engana no momento que as coisas se levantam, Senhor Deus. Tu não manda as enfermidades, Tu não manda
provações para aqueles que não podem suportar, Senhor. Tudo que acontece, Senhor Deus, é um propósito. Nos dá sabedoria, Senhor Deus, que possamos entender isso, Senhor. E quando Tu fala conosco, Senhor Deus, ó Senhor Jesus, é tão maravilhoso ter uma experiência contigo, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Nos dê sabedoria, Pai. Nos usa, Senhor Deus, para levar a Tua palavra, Senhor Deus, levar o conhecimento que nós aprendemos ouvindo a Tua palavra. Porque é assim que nós aprendemos, é ouvindo. Quando a palavra é pregada aqui em cima no púlpito, Senhor Deus, ela fica em nós, Senhor Deus. E às vezes quando ela incomoda, quando ela afronta alguém, Senhor Deus, é para isso que a Tua palavra veio, para se transformar aquela pessoa, Senhor Deus, que está errada, que às vezes ela não quer ouvir o certo, mas é necessário, Senhor Deus, e por isso que a Tua palavra, há 10 anos quando eu vi ela pela primeira vez e hoje ela é a mesma, nos dá sabedoria que nós temos que mudar, Senhor Deus. Não é a Tua palavra que tem que ser mudada conforme o mundo está hoje, é o mundo que tem que acordar e perceber. Oh Senhor Deus, a Tua palavra diz que quando um governo lá governa mal, o povo sofre. Isso nós estamos sentindo, mas nos dá força porque nós precisamos orar para aquele governo, para que possa ver, Senhor Deus, o sofrimento do povo. E sabemos, Deus, que fez aquele governo, Senhor Deus, fez pacto com coisas ruins, mas Tu és maior, Senhor. Ó Jesus, tenha misericórdia do povo, Senhor Deus, da Tua nação. Nós clamamos por Ti, Senhor Jesus, e sabemos que a oração do justo, ela não é em vão. A oração não volta sem resposta. Tu nos ouves, Senhor. Abençoa esta noite, este culto, Senhor Deus, a cada um que tem trazido aqui. E creio em Deus que há muitos que irão chegar antes do fim, Senhor. Ó Senhor Deus, que os louvores, Senhor Deus, junto com eles, que venha fogo do céu, Senhor Deus, para nos aquecer, para alegrar o nosso coração, Senhor Deus. E ouve, querido Deus, o que está no nosso coração, e chega até a Ti, Senhor Deus, com muita gratidão por tudo que Tu tem feito por nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui, louvar o nome do nosso Deus.
Meu prazer é viver na casa de Deus.
Quero saudar os queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Amém, queridos? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, para limpar a gente. Quando a gente chega na presença de Deus, nós chegamos de uma maneira totalmente diferente daquela que Deus gostaria que a gente estivesse. Então, nós começamos a ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, eu já faz alguns anos que eu ouço a palavra de Deus, você não, né? Então, a palavra, ela tem esse poder de ir fazendo a obra na nossa vida. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Antes da gente prosseguir, eu queria saudar os romanos. Deus abençoe. É uma alegria, seja sempre bem-vindo em nosso meio. Amém, queridos? Então eu quero fazer uma dinâmica aqui para que a gente possa entender, não que vocês não entendam, mas para que a gente possa entender um pouquinho mais. Então nós seríamos assim, chegando na presença de Deus. Então está aqui o corpo, e por dentro a gente tem um monte de coisa que não pode ficar ali na nossa vida. Então a Bíblia fala, eu gostaria que alguém, por favor, ficasse de pé e lesse o Evangelho de João, capítulo 15, e no versículo número 3. Tá? Jesus, aqui nesse texto, ele está falando para aqueles que caminhavam com ele, para aqueles que ele tinha no seu círculo, mais chegado. E o círculo mais chegado de Jesus são aqueles que querem seguir Jesus, somos nós. Por favor, leia bem alto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Então vamos pensar, olha aqui, sou eu e você. Eu, em 1980, eu cheguei diante de Deus, eu não estava com a metade só de sujeira, eu estava inteiro. Nós botamos menos aqui, senão nós ia ter que encher essa bacia, essa panela toda aqui. Então nós começamos a ouvir a palavra, tá? Começamos a ouvir a palavra de Deus. O que vai acontecer? Vamos parar um pouco de colocar a palavra aqui. Vamos deixar a terra baixar um pouco. Está limpa? Acha que está limpa a água? Está suja ainda. Mais palavra, mais água. Começamos a ver alguma mudança aí.
E aí eu tenho que cooperar com a palavra, né? Eu tenho que... Acho que vamos precisar de mais água. Mas ó, já está dando para ver de um lado para o outro. Ó. Já está ficando melhor. Tem menos sujeira, né? A sujeira já ficou aqui no fundo da panela. E aqui no copinho que sou eu, tem menos sujeira. Então eu preciso permitir que o efeito da palavra de Deus haja na minha vontade. Quanto mais água eu colocar aqui, por favor, menos sujeira vai ter. Glória a Deus. É verdade, é verdade. Quando Jesus se encontrou com aquele jovem rico, Jesus olhou para ele e ele falou, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Né? E Jesus falou para ele, né? E ele falou, não, mas eu tenho obedecido isso e aquilo, né? E aí o que Jesus disse para ele? Não, então tu pega tudo que tu tem, né? Então Jesus não queria a riqueza dele, mas Jesus viu que dentro dele ainda tinha algo que precisava ser purificado. Ó, lembra quando a gente começou aqui só tinha metade de terra? E a palavra de Deus, ela é como uma água dentro de um copo com terra suja. E essa terra suja são os nossos erros, as coisas que, né? A gente fala, a gente pensa, a gente faz ou deixa de fazer, que faz com que o nosso interior ele não fique como Deus quer, cristalino, fique limpo como Deus quer. E então eu posso, né? Tu está me olhando aí, né? Estou aqui, né? Tudo bem comigo? Mas Deus está vendo lá dentro de mim. Deus está vendo dentro de cada um de nós. Aos olhos de Deus, nós somos como esse copo de vidro. Mas aos olhos dos outros, um olhando para o outro, nós não vemos como Deus vê, né? Então eu sei de mim, você sabe de ti. Então nós não podemos negar a Deus aquilo que Ele quer fazer, porque o que Deus quer fazer na nossa vida é só coisa boa. Glória. Isso é mudar para que aquelas coisas que nos impedem, entende? Porque nos impedem de ter essa comunhão com Ele, de nos aproximar dEle, de chegarmos mais perto dEle. Quanto mais perto de Deus a gente desejar, querer chegar, mais será cobrado um preço de cada um de nós. Eu posso ficar com esse pouquinho de sujeira dentro de mim? Posso. Tu não está vendo? Tu pode ficar com a sujeirinha lá dentro? Pode. Eu não estou vendo, ninguém está vendo. Deus e cada um sabe de si. Então o poder da palavra, nós precisamos permitir a Deus, através da palavra, não é a oração forte ou fraca, não é isso, é através do contato, do ouvir a palavra, de ler a palavra e praticando a palavra, se dando conta, né? Porque não adianta eu pensar, né? Não, eu não me condeno nisso aqui que eu faço, eu faço e não me condeno, mas não, eu posso não me condenar, mas se a palavra diz que está errado, está errado. Eu me lembro que uma vez o irmão chegou lá na minha casa, né, e falou, não, mas pastor, eu não me condeno nisso que eu faço. Mas irmão, não adianta tu não te condenar, não é tu, não é juiz. O juiz é Deus. Se a palavra está dizendo que está errado, está errado. Então a palavra de Deus, ela vai limpando a gente à medida em que a gente permite. Ó, vai botando água, a palavra é a água.
que nós estamos sendo purificados. Nós estamos sendo purificados pelo poder da palavra. Então agora eu posso, não, tá bom já, para mim tá bom. Faz quanto tempo que eu estou na igreja, que eu conheço a palavra, né? Quanto tempo que eu escuto a palavra, então eu posso guardar para mim aquele lugarzinho lá dentro de mim, então ali eu não deixo a água chegar, não, isso aqui eu quero fazer a minha vontade. Né? Eu quero fazer a minha vontade. Quer ver? 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 2 e o versículo 17. Nunca esquecendo aquilo que eu falei no começo. Ninguém que quer fazer a vontade de Deus conseguirá fazer a vontade de Deus sem obedecer à palavra de Deus. Então a palavra de Deus entrando em mim não é questão, não, mas eu escuto, eu aceito a palavra, eu creio em Jesus, mas nós precisamos ir negando a nós mesmos naquilo que a gente sabe de nós. Eu sei de mim, eu sei alguma coisa de um, de outro, eu não sei tudo de todos, porque não sabe de mim, a gente não sabe um do outro, mas Deus sabe de todos. Olha aqui, ó, já está aqui para cima, já está limpo, não está limpo, ó. Mas ainda tem sujeira lá dentro. E como Deus vai santificar o que não é puro? Você crê que Deus vai santificar o que não é puro? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, olha quanta água. Então, vamos dizer que essas duas águas, que a gente já botou de duas, seja ali 3 anos cada jarra dessa. Quantos anos o Felipe falou? 10 anos, né? 10 anos que estuda a palavra. Então nós não. É na medida que a gente vai deixar, Deus faz 40 e tantos anos. Palavra de Deus, nós precisamos da palavra. Né? Nós precisamos. Eu não sei se tu está entendendo. Né? Então eu posso pensar, não, mas aí eu vou condicionar a bênção de Deus, porque eu estou ouvindo a palavra, estou na igreja, mas eu sou pastor, sou o nome de Deus, tu é o nome de Deus, tu se converteu, mas nós não podemos pensar que Deus vê como a gente vê. Por favor, fique de pé e leia o texto. 1 João 2,17, bem alto. Ora, o mundo passa bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Há uma outra versão que diz permanece para sempre. E para nós executarmos na nossa vida a vontade de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Sim ou não? Nós somos filhos, né? Há um texto lá no livro de Efésios que diz: filhos, obedecei vossos pais. Né? Então meu pai faleceu agora, no mês passado, né? Mas o meu pai que está lá em cima, que está me vendo, ele não morre nunca, ele é eterno. Não é verdade? Então ele está olhando para mim. Então eu não posso limitar o poder da palavra de Deus. Eu posso até, se eu quiser, mas eu não devo, você não deve, nós não devemos limitar, porque o que Deus tem para fazer é algo glorioso e muito maior do que aquilo que Ele já tem feito. A gente não imagina o que Deus tem de bênçãos para derramar sobre as nossas vidas, sobre o seu povo, sobre as famílias, sobre a igreja. Mas aí, como a gente estava falando agora há pouco ali, a gente fala, né? Pensa, a gente olha e a gente, nós precisamos tomar cuidado e deixar que a palavra de Deus, aí tem só um pouquinho de palavra aqui, olha lá, só um pouquinho de palavra, o tanto de palavra que tem é o tanto de sujeira que tem, não vai dar certo, não é verdade? Então a palavra de Deus ela vem com força na minha vida. Oh, glória a Deus!
nós vamos ficar aqui 1 hora mais ou menos, jogando água, entendeu? E então, nós precisamos purificar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, o que fizemos e aquilo que nós não fizemos, para que o efeito da palavra seja visto em nossa vida. Mas por quem? E Deus não está vendo? Então nós estávamos um dia na casa cantando lá aquela música, na casa do Senhor. Como a gente fica apavorado quando a gente se depara com alguém, né? E daqui a pouco tu está conversando com a pessoa, sai com um palavrão. Pá! Hoje mesmo eu estava num lugar lá, né? E tinha umas pessoas ali, eu estava lá em Caxias, na casa do meu filho, e veio o pessoal lá, né? Hoje é dia das crianças, e ele estava conversando, daqui a pouco, um homem velho já de cabeça branca, que nem eu, né? Estamos conversando, daqui a pouco ele soltou uma assim, meu Deus do céu, como a gente acha estranho, né? Mas a gente também é assim. É que agora nós já fomos purificados nessa área. Não é verdade? Então a gente acha, como nós estávamos conversando aquele dia lá na tua casa. A gente olha e fala, como é feio, né? Mas a gente fazia também. Mas o poder da palavra de Deus vem e muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de pensar, né? Os lugares que a gente frequentava, sim ou não? Sim, lógico. E então nós precisamos, eu preciso parar e pensar acerca da minha vida, porque o mundo passa, está passando, está passando. Aí vamos deixar só um pouquinho, agora aqui, ó, só um pouquinho. Está faltando pouco, hein? Está faltando pouco. Bota mais a palavra. Depois que purificou. Porque Deus tem poder para colocar a mão aqui e tirar, tem, né? Ele pode tirar. Mas Ele não vai botar a mão lá dentro e tirar, Ele deixou a palavra. Né? A fé vem pelo ouvido. Mas não é uma fé, não, mas eu conheço. A gente vai, muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa, vai falar, não, mas eu já sei. Não, isso aí eu já sei. Não consegue nem explicar nada, não, eu já sei, eu já sei. A pessoa sabe, mas não faz, não pratica. E então vai fica aquele cantinho lá da sala, né? Sabe quando tu varre, daqui a pouco tu varreu ali, né? Eu estou sozinho em casa, né? Pai, meu Deus do céu, eu varro, daqui a pouco eu olho, ficou num canto, ainda ficou uma sujeira, ficou eu de novo lá. Aí passa, ficou no outro canto, eu tenho que passar 4, 5 vezes. Eu me lembro que a minha mulher passava, quando ela passava, olhava para trás. E então nós temos dificuldade para olhar os cantos da nossa vida e achar que nós estamos muito bem ligados. Não! E aí nós clamamos a Deus e condicionamos que a bênção de Deus, ela pode nos alcançar, a plenitude do que Deus tem para nós, sem a total purificação. Olha, ficou só? Alguém, por favor, abra lá em Provérbios 28. Tem sujeira aqui? Não tem? Tem ou não tem? Tem, né? Tem sujeira aqui? Não. Tem um pouquinho. Se olhar de longe, você não consegue ver, mas ver que tem um pouquinho ainda. Ó. Tem ou não tem? Ó. Tem ainda. Tem ou não tem? Tem. Então, mas do jeito que a gente começou, já estamos bem melhor do que a gente estava. Sim ou não? Lógico. Por favor, Provérbios 28, 13. Tem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pode ler de novo, por favor. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Somos nós. Então eu posso condicionar Deus a pequenar Deus. Eu posso
apequenar Deus. Mas Deus não se deixa apequenar, porque eu estou me apequenando Ele. Agora, eu não posso parar. Eu não posso parar. Tá? Eu preciso mais e mais da palavra. Errais, Jesus falou, não conhecendo a palavra e nem o poder de Deus. Se não conhecer a palavra, não tem poder. Aonde que está o poder? Descer fogo do céu, que nem Elias fez? Também. Mas o maior poder da palavra não é descer o fogo do céu para que todo mundo veja, mas é um fogo que entra dentro de mim e queima os pecados, a sujeira. Esse é o poder, como a irmã pediu ontem, né? O hino, e o Felipe falou do hino hoje aqui que foi cantado, né? Teu sangue leva-me além. Então nós estamos debaixo do sangue, por isso somos aceitos, mas nós não podemos. Não tem. Ainda ficou um pouquinho. Já está metade daquela panela de água. Quanta palavra eu ainda preciso na minha vida, para quando chegar naquele dia, quando se fizer chamar. Amém, queridos? Então eu não vou fazer o irmão. Pega mais uma, só mais uma. Olha só que é uma jarra, 2 litros e pouco aí. Ainda tem sujeirinha ainda. E então, ninguém que quer fazer a vontade de Deus, ou acha que está fazendo a vontade de Deus, pode fazer a vontade de Deus acontecer na sua vida, se não obedecer a palavra. Mas se, como nós vamos obedecer a palavra, se ouvirmos-la, a gente não deixa ela nos purificar. Agora nós não conseguimos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ó, vamos botar água. Poxa, saiu o último caroço mais grande. Agora só ficou uma poeirinha ali. Só uma poeirinha. Só uma poeirinha. Mas ainda tem. Assim é a nossa vida, Deus. E não é somos nós. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Então nós não estamos aqui para julgar. Amém? Nós precisamos nos ajudar uns aos outros, né? Nós precisamos estender as mãos para os outros. Mas nós não podemos negar isso daqui. Isso aqui Deus falou comigo uma madrugada dessa semana. Aleluia. E foi Deus, porque eu não estava pensando nada disso. Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua maneira. Então o que nós queremos de Deus? E o que Deus quer para a gente? Agora eu já consigo até tomar, sabe? Podemos até ser aquele que sacia a sede do outro, como já cantamos. Amém, queridos? Então nós precisamos ministrar diante de Deus quando estamos louvando. Precisamos ministrar diante de Deus quando estamos orando, quando estamos vivendo a nossa vida. Porque se nós entramos debaixo da unção de Deus, aleluia, ninguém pode impedir a vitória que Ele tem preparado para nenhum de nós. Deus quer mudar o interior da nossa vida. Amém, queridos? Então o texto diz lá no livro de Hebreus, capítulo número 11, que parece que é o versículo número 6. Não, se me pede, se orará a Deus. Deixa eu ver. Senão vou dar o endereço errado. E semana passada, aqui quando eu falei, capítulo 11 de Hebreus,
falei o Novo Testamento. Eu errei, não foi no Novo, foi no Velho Testamento. Depois um irmão veio me lembrar. Mas quando eu falar alguma coisa que Deus mostrar para ti, tu fala na hora. Amém? Levanta, eita, não tem problema nenhum. Não é verdade? Mas aqui, o que está escrito ali em Hebreus capítulo número 11? Por isso que eu quero ler, eu posso dar um endereço errado para vocês. Glória a Deus. Aleluia. É. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus já nos deu uma fé que antes nós, na sujeira que nós tínhamos dentro de nós, o último lugar que eu queria me encontrar era dentro da igreja, porque a sujeira era tanta que passava na porta da igreja assim, repugnava. Mas agora não, agora o Senhor já me limpou, já fez, já purificou tantas coisas na minha vida. Mas eu preciso dessa santificação. Eu preciso da santificação que só o Senhor pode me dar. Só Ele pode fazer na minha vida. Eu não estou achando o texto aqui. Eu peguei, era isso que eu tinha para falar para vocês. Já vamos tirar. Mas depois de tanta água, ainda tem sujeira. Ainda tem. Então, nós conhecemos 7 pecados capitais, né? É na capital ou é no interior, não importa se é pecado, se é no vila, se é onde quer que seja. Pecado é pecado, pequeno ou grande, ele continua sendo pecado. Mandando água aqui, agora ficou só uma pedrinha. Tu olha e não vê, se não olhar bem, eu não vejo. Mas Deus está. Amém, queridos? Então nós não podemos condicionar e daqui a pouco, mas Deus não fez, Deus não fez aquilo que eu queria, que eu pedi, que eu estou esperando. Mas o que Deus está esperando também de mim? Amém? Deus conhece a nossa estrutura, Ele nos fez do pó, da terra. E como diz lá em Eclesiastes capítulo número 12, lembra-te do teu Criador, aquele que nos criou, né? Amém, queridos? Então eu queria que você curvasse a tua fronte nessa hora. E veja se toda a palavra que você tem ouvido, a palavra que você conhece, desde que tu foi ensinado quando pequeno, lá na tua casa, na tua família, né? Nós somos um país onde a palavra de Deus ela sempre é introduzida dentro das famílias, dos lares, das crianças, né? E aquilo que tudo que nós ouvimos e nós aprendemos, né? Depois de tudo, né? Hoje eu estou com 67 anos, já estou velho já. O que da palavra de Deus ainda precisa entrar na minha vida para me purificar, porque o processo da santificação precisa acontecer nas nossas vidas. Por incrível que pareça, o último golinho que eu botei aqui levou a última pedra. Não tem mais nada aqui dentro. Não tem. Só tem água. Olha aqui. Tem pedra ali.
orientadas pelas coisas desse mundo. Pessoas que estão até perto de nós. E nós muitas vezes guardamos um cantinho ali. Né? Aquele cantinho ali, está ali. Sabe que precisa. Como o salmista diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da verdade. Guiar quer dizer entregar a direção. Entregar, né? Seja aquele que toma o leme, que toma a direção, que toma, né? Amém, queridos? Aleluia. Ajuda aí aqui, cara. Todo hoje. Está mais cansado. Bem hoje. Por favor. Vamos permitir, amém, que essa água maravilhosa ela faça aquilo que é necessário fazer na nossa vida. Vamos ficar de pé, por favor. Glória a Deus. E aquilo que da palavra já está dentro de mim tem sido o suficiente? Não. Não nos cansemos de ler e aprender com ele. Amém, queridos? Nós queremos orar juntos. Curve a tua fronte. Quando nós falamos ali e mostramos ali a terra dentro do copo, somos nós o copo. E o que está ali naquela terra são as coisas que precisam sair de nós, que não fazem bem para nós, e nem para aqueles que nos conhecem, aqueles que convivem conosco, as pessoas que nós. E nós ainda creio que ficou bem mais fácil de a gente entender. Então é só isso que nós precisamos fazer. Deixar que a palavra de Deus faça aquilo para o qual ela foi enviada. Ah, mas o homem não pode e se irá. A Bíblia diz que o homem se ira. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o Paulo, falando aos Efésios, ele diz que irai-vos e não pequeis. Então a pessoa pode haver aquela manifestação dentro da pessoa, mas ela tem que ter um domínio próprio. Ela tem que ter um domínio. Porque ele diz irai-vos e não pequeis. Posso irar e não pecar? Posso. Se eu. Agora, mentir não tem jeito. Abriu a boca, mentiu. Não tem. Como é que vai engolir? Né? Como é que vai engolir o que foi falado? Não é verdade? Então pensa bem nisso. Aleluia. Fecha os teus olhos, Pai amado. Tu nos vê, tu nos conhece, tu sabes de nós. Nós sabemos de ti, Senhor. Te conhecemos um pouco, queremos te conhecer mais e mais. Nos ensina, Espírito Santo. Porque o tempo está passando tão rápido, já estamos no final do ano de novo. Aleluia. Faz, através da tua palavra,
pensar de uma maneira limpa. E bem-aventurados os limpos de coração. A palavra não chegou na minha boca ainda, e o Senhor já sabe toda ela. Se ela não chegou na minha boca, de onde que ela está vindo? De que estação ela está vindo? De que lugar? De dentro de mim a palavra está. Ah, Espírito Santo, nós queremos sim, Senhor. Nós queremos o céu. Trabalhe em nós, Jesus. Aleluia. Olha, meu Deus, aonde precisa jogar mais água ali, Senhor. Vem, meu Deus, como um esguicho, como, meu Deus, a fonte de água viva em nossas vidas. E quanto mais da tua água, menos da nossa terra. Quanto mais da tua verdade, menos da nossa mentira. Nos ensina, Senhor, a sermos homens e mulheres de verdade. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Eu coloco, Senhor Deus, a vida de cada um dos queridos que aqui dentro estão nesta noite. E te peço, Jesus, não cesse de derramar, Senhor, a água viva dentro de nós. Para que daqui a pouco, Senhor, ela possa jorrar para a vida eterna, não só nossa, mas de tantos e quantos outros o Senhor nos levar. Nos ensina e nos inspira. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Faça isso, Senhor. Para terminar, nós vamos ler. Alguém, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3. Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus e que pensa estar fazendo a vontade de Deus, não conseguirá fazer a vontade de Deus se não obedecer a sua palavra. Como nós lemos ali, o mundo passa, toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É a igreja, somos nós. Olha aqui o que é a palavra, capítulo 3, 2 Timóteo, versículos 16 e 17, bem rápido. Olha aí. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguém pode dizer amém a isso? Amém. Então é a palavra de Deus. O que o rei, aquele filho de Salomão, ele fez? Lembra do texto de ontem? O que ele fez? Ele primeiro foi se aconselhar com aqueles que o pai dele se aconselhava, que eram os anciões, mas aí ele não ficou contente, né? Ele foi se aconselhar com os jovens, e aí os jovens deram um conselho para ele. Ele seguiu o conselho de quem? O conselho dos jovens ou o conselho dos anciões? Dos jovens. Um jovem não tem a maturidade. Ah, pai, mas as coisas não são mais assim. Está muito velho. Mas a palavra de Deus ainda é assim como é. E não vai mudar. Até quiseram mudar a palavra, mas não tem. Deus arranca e bota o que quer a palavra. A palavra não pode ser mudada. Amém, queridos? Para mim, para todos nós. Amém? Deus nos abençoe ricamente. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Aleluia. E vamos servir a Deus com a nossa oferta nesta noite. Lembra essa palavra. Se você se deparar com
oração, onde você estiver, que for possível, fazer isso que nós fizemos aqui. Faça para as pessoas poderem se dar conta, porque a água vai entrando, a água vai entrando, a água vai entrando, e a sujeira vai saindo e vai saindo. Então eu não posso ficar como o irmão falou aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, e aqueles que estão em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém? Deus faz novo o homem. Se tu estragou um móvel, alguém já mandou reformar um móvel em casa lá, uma árvore posta lá, alguém já fez? Sim. Mas Deus na nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Só a palavra de Deus tem esse poder. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. E nós temos que tratar com ele. Então, mas eu já li isso aqui. Meu Deus, quantas vezes? 10, 20, 30, 40 vezes? Também 45 anos servindo a Deus. Tem que ler. É verdade? Mas eu não posso me enganar. Eu preciso mais dessa água. Eu preciso mais. Nós vamos cantar e vamos servir a Deus. Que bom que você não foi embora antes de terminar a reunião. Pense nisso. Nessa dinâmica que a gente fez. Sim. Vamos cantar.
Aleluia. Aí toca o meu telefone. Oi, tio. Aqui é o Elizinho, aqui, o filho do. Tá, gente, conheço, tá? Posei na casa dele agora quando eu fui em São Paulo. Ele falou, ele estava lá na igreja. E o pessoal está dizendo ali que eu posso beber. Eu não preciso. O menino casou, as crianças pequenas. Estão aqui orando a Deus, a menina, tudo na igreja. Aí o pessoal lá, um grupo familiar lá, estavam conversando. Quanto é que pode beber? Você pode beber pouco, pode beber muito, não permite. E eu me lembrei disso aqui, então eu vou fazer isso aqui lá em casa, que eu fiz aqui. Olha, meu filho, eu vou mandar uma coisa para ti, tá? Para ti poder entender o que Deus quer. E eu vou filmar isso aqui que eu fiz aqui, eu vou filmar e vou mandar para ele. Se você tem alguém, faça lá na tua casa e mande. Porque Deus vai dar entendimento. Não precisamos nem falar. Amém, queridos? Nós teremos uma cantina ali. Sábado é o dia da nossa festa das crianças, que era para ter sido ontem, mas devido a gente não conseguir alugar os brinquedos ali, foi transferido para o dia 18. Então agora, a partir das 14 horas, não é cobrança, mas se você vem, por favor, traga 1 quilo de alimento, tá? Para a gente poder fazer 1 quilo bem, uma cesta, para ajudar alguém. Amém, queridos? Se você tem condição, quer, deseja, né, procure a Kátia ou a Monique, que estão responsáveis, faça a tua doação, porque nessa semana elas vão comprar as coisas, né, que está faltando para a festa acontecer. Amém, queridos? Vamos orar pela irmã Vamusa. Ela almoçou hoje, não passou bem, teve que ir para o hospital, passou boa parte da tarde no hospital. Agora, antes de entrar na igreja, falei com o Jair, disse que ela estava sonolenta. Ela fez um procedimento, ela teve uma enxaqueca muito forte, e então pede oração, eles não puderam vir. A irmã Gabriela e a irmã Cleci também me ligaram, disseram que estavam muito gripadas, né, e não iam conseguir vir. Os irmãos lá de Vila Flores também estão meio empesteados, parece que está calor ou está frio, como é que está? Então não está fácil. Então vocês, vamos nos cuidar. Amém, queridos? Terça-feira nós teremos culto na casa da irmã Dirce, lá em Nova Baçã. Amém? Vamos orar para despedir o nosso culto. Terça-feira na casa da Dirce, sábado às 2 horas. Então venha para participar. Né? E eu quero dar. Quantos anos o senhor tem, senhor Romano? 66, mais novo que eu. Feliz Dia das Crianças. Para todos os queridos. Amém? Que o Senhor nos dê, porque se nós não nos tornarmos como crianças, né? Jesus falou, nós temos que nos tornar como crianças. Então venha para brincar aqui sábado, né? Está convidado. O senhor também está convidado. Se estiver por aí sábado, está convidado, né? Todos nós para participar. Amém? Os irmãos que puderem trazer um pratinho aí para ajudar, né? Como eu não tinha me esquecido, vocês também esqueceram de me falar, eu bem lembrei, né? Para ajudar, para a gente fazer algo bem bonito com as nossas crianças e aqueles outros que vão vir também. O Lucas vai orar e despedir o nosso culto. Obrigado, Senhor Deus, por isso tu tem nos guardado, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais uma semana que se passou. É verdade. Nós somos gratos a Ti, Senhor, que tens andado junto conosco em todos os nossos momentos, Senhor, nossos momentos bons, nossos momentos ruins, Senhor Deus, e tens mostrado a Tua presença sobre nós, Deus. Guarda as famílias dessa igreja, Senhor. Sim. Guarda os pais, sim, guarda as mães, guarda os filhos, sim, Senhor. E alcança aqueles das famílias que estão aqui que ainda não entregaram seu coração a Ti, Deus. Alcança os corações, Senhor. Salva mais almas, Senhor. Aumenta a Tua colheita, Deus. Aumenta o número dos Teus filhos, Pai. Nós te pedimos aqui, Senhor. E Tu serás sempre exaltado nesse lugar, Deus. Glória. Eu peço a Ti que nos acompanhe novamente nesta semana, Deus. A Tua presença recaia sobre cada um aqui, que cada um vá em paz, em segurança para casa, e dê a todos um bom descanso, Senhor, e a paz do Espírito, que a Tua presença nos provê, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então
sábado, nós vamos começar então o estudo para o batismo. Tá? Amém? Depois a gente marca o horário para aqueles que vão vir fazer o estudo. Deus abençoe, estamos despedidos na paz e na graça do Senhor. Amém. Tudo bem? Deus está vendo, mas Egmar. Mora perto aqui? Mora perto aqui? Ah, de passando? Está sempre na estrada. Legal. Prazer mesmo, prazer. Vamos lá que mais uma semana está na frente. Eu consigo na minha cabeça, eles botaram aquelas terça-feira lá na gente. Deus abençoe. Terça-feira para nós. Luca.